E nessa aula, grandeza proporcional ao quadrado. Então, quando que uma grandeza vai ser proporcional ao quadrado da outra? Para a gente entender como elas se relacionam com o quadrado de outra, eu peguei o exemplo destes círculos. Vamos analisar o primeiro círculo. Então, eu tenho esse menorzinho aqui, é um círculo de raio R e área A. Digamos que eu multiplique esse raio R por 2. Eu vou ter, então, um outro círculo maior, de raio 2R. E qual vai ser a área desse círculo? Bom, nesse caso, a área vai ser proporcional ao quadrado do raio. Se eu tenho 2R, 2 ao quadrado vai ser igual a 4, não é verdade? Então, como a área é proporcional ao quadrado do raio, e o quadrado do raio vai ser 4, eu vou ter uma área de 4A. Então, perceba aí que a área do círculo é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Se eu tiver, então, um círculo de 3R, bom, 3 ao quadrado vai me dar 9. Como a área é proporcional ao quadrado do raio, a minha área vai ser 9A. Deixa eu puxar a perninha do 9 aqui. Pronto. Então, uma grandeza vai ser proporcional ao quadrado de outra quando a multiplicação de uma delas por um determinado fator não nulo implicar a multiplicação da outra pelo quadrado desse mesmo fator. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu multipliquei por 2. E embaixo eu fui obrigado a multiplicar a área pelo quadrado de 2, que é 4. Aqui eu multipliquei por 3. E aqui embaixo eu fui obrigado a multiplicar pelo quadrado de 3, que é 9. E isso me autoriza a dizer o quê? Que a área é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Se você lembrar a fórmula que a gente usa para achar a área do círculo, você vai lembrar que, então, a área do círculo é A igual a π vezes o raio ao quadrado. Deixa eu arrumar esse A aqui de cima, que ficou um pouquinho torto. Agora já está melhor. Então, perceba que, olhando para a fórmula, a gente já pode notar que a área se relaciona com o quadrado do raio. A diferença é que tem um π que está sobrando aqui, mas na verdade ele não está sobrando. O π vai ser a nossa constante de proporcionalidade, nesse caso da fórmula da área do círculo. Então, π vai ser o nosso k. Lembra, na aula passada, a gente chamou a constante de proporcionalidade de k. Então, até aí, bem fácil, não tem mistério. E como seria agora o gráfico que representa a relação de uma grandeza proporcional ao quadrado da outra? Eu vou colocar aqui para nós um gráfico que representa essa relação dos círculos que a gente trabalhou aqui em cima. Vou colocar aqui o gráfico. E olha só, na aula passada a gente tinha visto um gráfico com um segmento de reta, e agora, no caso das grandezas proporcionais ao quadrado, a gente vai ver sempre o arco de uma parábola. Então, quando eu relacionar as informações que eu tenho aqui no gráfico, eu vou ligar os pontos e olha aqui, traçando uma linha sobre esses pontos, eu vou obter um arco de parábola. Aqui eu tenho o raio R, que se relaciona com a área A. Depois eu tenho um raio de 2R e o quadrado de 2 dá 4, então vou encontrar uma área 4A. E depois um raio 3R e o quadrado de 3 dá 9, então eu vou encontrar uma área de 9A. Então é muito fácil perceber quando uma grandeza se relaciona com o quadrado da outra, né, a partir da ideia de que toda vez que eu multiplicar uma grandeza A por um fator, eu vou ter que multiplicar uma grandeza B pelo quadrado desse mesmo fator. Então, só para encerrar essa aula, eu vou trazer um probleminha aqui.
na verdade uma tabelinha, e vamos dizer que você encontrou uma questão que te pede para observar os dados em uma tabela e identificar qual é a relação entre as grandezas presentes na tabela. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui a cor da caneta para diferenciar. Então, eu tenho que descobrir qual é a relação entre a grandeza A e a grandeza B. Olha, eu vou perceber aqui que se eu multiplicar, vou até fazer uma setinha aqui, se eu multiplicar a grandeza A por 2 vezes 2, obrigatoriamente eu vou ter que multiplicar a grandeza B. Vou botar de novo a régua. Vamos puxar outra setinha aqui. Eu vou ter que multiplicar a grandeza B pelo quadrado de 2. 2 ao quadrado a gente sabe que dá 4. E se eu multiplicar 5 por 4, eu vou encontrar 20. Então, multiplicar A por 2 me obriga a multiplicar B pelo quadrado de 2. Então, a forma dessa equação vai ser sempre que eu tiver, então, uma grandeza proporcional ao quadrado, eu vou utilizar essa fórmula, onde K vai ser a constante de proporcionalidade. E como é que eu faço para achar a constante de proporcionalidade? Bom, mesma coisa da aula passada, eu vou apenas dividir quaisquer grandezas que se relacionem. 5 dividido por 1, 20 dividido por 2, 45 por 3 ou 80 por 4 vai me dar o mesmo resultado. Nesse caso, a gente vai fazer a mais fácil, 5 dividido por 1, que dá 5, e a minha constante de proporcionalidade vai ser... Então, se a questão me pedisse para achar algum valor fora da tabela, basta substituir o valor de B ou substituir o valor de A, que eu já sei a constante de proporcionalidade, eu já achei a relação entre essas duas grandezas. Então, a partir daí, eu posso resolver qualquer problema envolvendo esse tipo de relação. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, podem deixar embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.